Fala galera, estamos voltando aí para dar continuidade ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, perfeito? Na aula passada a gente trabalhou aí qual era o conceito de pessoa com deficiência, fizemos umas questões de concurso público já do ano de 2017, perfeito? Trabalhamos o conceito de deficiência, os tipos de deficiência, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência múltipla, perfeito? E a gente encerrou aí no artigo 2º e ficamos de entrar no artigo 3º, ok? Vamos lá então dar continuidade ao nosso estudo, tá? Outra coisa que o tio fala sempre, esteja com suas canetinhas na mão para poder marcar e fazer as observações correlatas, tá? Vamos lá. Para fins de aplicação dessa lei, lembre-se, para fins de aplicação dessa lei. Quando eu falo da aplicação dessa lei, independente de qualquer que seja outro conceito, em outra legislação ou em outra área, quando eu trato de Estatuto de Pessoa com Deficiência, esses conceitos, eles são representados dessa forma, ok? Então vamos lá, olha só. Conceito de acessibilidade. Geraldo, qual seria o conceito de acessibilidade? Vem comigo, olha só. É possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança, se eu estou fazendo aqui não sei o quê, segurança, autonomia, de espaços mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados. Perfeito? Deixa eu deixar o quadrinho em branco agora que eu vou fazer um mapinha mental para você. Olha só, deixa eu só pegar um gole d'água aqui. Lá, galera, olha só, vamos lá. Então agora a gente vai no conceito de acessibilidade. O que seria a acessibilidade? Então vamos embora. Por que eu sempre vou procurar fazer um fluxo mental aqui no quadro? Que é para poder te ajudar na hora da prova a lembrar de algumas palavras-chave. Então a gente tem aqui, ó, o conceito de acessibilidade. Vamos lá. Acessibilidade. Tá bom? O que é o conceito de acessibilidade? Ele diz que é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia. Então, vamos embora. É possibilidade e condição. Vamos lá. Então, a gente já bota aqui, ó, esse binômio aqui, ó. Possibilidade barra condição. Então, é a possibilidade, é a condição de alcance para utilização, beleza? Então, é a possibilidade, condição para o quê, gente? Para, ó, para utilização de quê? Ele vai falar o quê? Ó, com segurança de espaços mobiliários, equipamentos urbanos. Então a gente bota aqui, ó. Espaços mobiliários, equipamentos urbanos, ele fala aqui na lei, ó, espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, transportes, informações. Aqui, ó, informação, comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologia, tá? Inclusive seus sistemas de tecnologias. Lembrando que isso daqui pode ser o quê, gente? Ó, abertos ao público ou não.
de uso público ou privado de uso coletivo. Ou seja, aqui, ó, abertos ao público ou não. Beleza? Ele também pode ser o quê? Aqui, ó, de uso público ou privado de uso coletivo. De uso público ou privado de uso coletivo. Privado de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E aí a gente bota aqui, ó, e asterisco, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Tio Geraldo, vamos lá. Mastiga mais para mim aí, vamos lá. Esse é o conceito de acessibilidade. Toda vez que você ouvir falar em acessibilidade, você tem que se lembrar o seguinte, isso daqui vai ser o quê? Um binômio, ou seja, é uma possibilidade ou condição de utilização do quê? Dois espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, dos transportes, informações, sistemas e tecnologias, sejam elas abertas ao público ou não, de uso público ou de uso privado de uso coletivo. Seja por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Vamos lá. 2 tópicos aqui que vocês ainda não ouviram, ou se ouviram não foi bem especificado para você. O que eu quero que você preste atenção? Vamos lá. De uso público ou privado de uso coletivo. Vem aqui. De uso público, uma praça, ela é de uso público. Uma estação de metrô, ela é de uso público. Agora, privado de uso coletivo seria aquele condomínio onde você mora. Porque você não mora lá, um exemplo, num condomínio, e aquele condomínio tem um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui. Aqui tem um campinho de futebol, uma quadra poliesportiva, aqui tem a piscina. Essa área aqui, ela é privada, mas de uso coletivo, por toda a coletividade aqui presente. Elas devem respeitar as regras de acessibilidade? Devem. Vocês vão perceber mais à frente, no estudo dessa legislação, que eu devo obediência e atendimento às regras de acessibilidade nesses casos. Perfeito? Então, isso é a ideia do privado de uso coletivo. O próprio shopping, por exemplo, ele é privado, mas de uso coletivo. Você vai ver que ele respeita as vagas, a reserva de vagas nesses estacionamentos, que mais à frente você vai aprender comigo que é de no mínimo 2%, garantida ao mínimo uma vaga, quando 2% não for uma numérica igual a 1. Perfeito? Então fica atento nisso daí. Beleza? Estamos juntos, galera? Foi, então, acessibilidade é uma possibilidade ou condição de utilização de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações, sistema de tecnologias abertos ao público ou não, de uso público ou privado de uso coletivo, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. O conceito de pessoa com deficiência, você já aprendeu. Mais à frente, eu vou te explicar qual é o conceito de pessoa que tenha mobilidade reduzida. E você vai aprender o que é isso. E você sabe que não posso confundir, entendeu? Deficiência. Você já aprendeu lá, foi até na aula passada, esse conceito que não pode se confundir de pessoa com deficiência. Lembra que eu falei isso? E mobilidade reduzida é aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação, seja ela permanente ou temporária.
que vai gerar uma redução efetiva da sua mobilidade, da sua flexibilidade, da sua coordenação motora, perfeito? Da sua percepção. E quando eu falo em mobilidade reduzida, eu vou incluir quem aqui? O idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo, o obeso. Entendeu? Então, só para você não ficar perdido, quando você ouvir falar em mobilidade reduzida, eu tenho o idoso, eu tenho a gestante, eu tenho criança de colo, eu tenho o obeso. Beleza? Esses daí são tidos como mobilidade reduzida, beleza? Também tenho aqui, vamos lá, a lactante. Perfeito? É lógico que mais à frente eu vou te explicar qual é o conceito de mobilidade reduzida. Mas, por exemplo, se eu, professor Geraldo, igual aconteceu comigo, semana passada eu torci o pé. Eu estava com o pé desse tamanho de inchado. Eu até gravei algumas aulas meio que sentado de lado, porque realmente eu estava com o pé muito inchado. Naquele momento, eu saía daqui da aula, eu ia embora com a muletinha do lado. Eu estava com o quê? Eu estava com mobilidade reduzida. É para sempre? Não, não é para sempre. Entendeu? Aquilo ali, ela pode ser, lógico, permanente? Pode, mas ela também pode ser o quê? Temporária. Entendeu o que eu estou te falando? Então, a acessibilidade, ela vai atender tanto ao deficiente ou aquele que detenha o quê? A mobilidade reduzida. Você está percebendo que essa legislação ela é extremamente conceitual e por conta disso, as questões elas pairam por cima desses conceitos e elas confundem. Pensa uma coisa, a banca ela não é boba, ela não vai inventar algo que não existe, para deixar claro para você que trata-se de uma invenção dela. Não, ela vai pegar uma informação que já existe e de posse dessa informação que já existe, ela vai falar que é um conceito pertinente a uma outra coisa que não é. Cuidado! Você viu que aquela questão que fizemos na aula passada, ela colocou portadores de necessidades especiais? Por que ela colocou? Porque você já ouviu isso uma vez na tua vida. Ela não inventou. Pessoa excepcional, quantas vezes você chamou um deficiente de excepcional? Quantas vezes você chamou um deficiente de portador de necessidade especial? De forma carinhosa. Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Ficou um pouco bagunçado por conta do nosso tamanho aqui a escrever para vocês. Mas você pode organizar isso daí melhor no teu caderno, perfeito? Aperta aí o pause para copiar. Enquanto isso eu vou botar um golinho d'água na boca aqui. Mas não pode dar mole, entendeu? Não dê mole nisso aí. É fácil? É. Só que é muito detalhe para você lembrar na hora da prova. Mas se você estudar direito, você vai gabaritar isso daí. E outra, não adianta fugir. Todos os concursos, pelo menos para a área de tribunais, a partir de agora é obrigado a ter isso. Você tem que ter isso daí. Tá bom? E aqui é só o começo, tá? Vou apagar o quadro para a gente dar continuidade aí ao nosso estudo. Vamos lá. Ficou tranquilo aqui o conceito de acessibilidade? Vamos agora ao conceito de desenho universal. Antes de olhar isso aqui, galera, o que eu gosto de fazer com você, meu aluno? Gente, principalmente quando se trata de legislação. Eu, professor Geraldo Neto, eu também dou aula de direito administrativo. Eu também dou aula de direito constitucional. E eu sei que quando você tem um concurso, essas matérias tendem a cair mais, muito mais. Elas são mais difíceis, têm mais burocraticidade para você estudar. Só que você tem que ser malandro na tua cabeça. Quando você vai estudar legislação, existem algumas coisas
que elas são meio que óbvias. Por exemplo, se você está tratando de uma legislação que vem a versar a respeito dos deficientes, ou melhor dizendo, o Estatuto dos Deficientes, se ela vem trazendo para você um conceito de desenho universal, galera, pensa, desenho universal, todo e qualquer tipo de deficiente utilizando aquele espaço ou aquele produto, sem necessidade de nenhum apoio especial, alguma tecnologia assistiva ou adaptação de um projeto específico, se ele não precisar de nada para usar aquilo ali atende à ideia de desenho universal. Então você tem que ter essa malandragem dentro de você. É o que eu falo, até para chutar você tem que ter talento. Acompanha comigo aqui, olha só. Desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, inclusive os recursos de tecnologia assistiva. Então, por exemplo, você não vai precisar de nenhuma ajuda especial, de nenhuma tecnologia assistiva, de nada. Exemplo, você vai num teatro, vai assistir uma peça teatral, e lá, todos os locais onde possivelmente teriam escadas, tem uma rampa. E em todos os lugares onde aquela rampa tem um grau de inclinação, possui um elevador. Todas as cadeiras, elas têm espaço suficiente para que a pessoa transite em meio a elas. Ou seja, você está percebendo que ela atende o desenho universal? Entende o que eu estou falando para você? Então você tem que ter essa malandragem, você tem que ter essa expertise aí, tá bom? Vamos lá, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Galera, isso daqui vai cair em prova, e vai cair, eu tenho certeza que vai cair. Sabe por quê? Entenda comigo, olha só. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Vamos lá. São o quê? Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem a promover a funcionalidade, tá? Então, qual é o objetivo? Promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então vamos lá, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. É um produto, é um equipamento, é alguma coisa que o objetivo é promover a funcionalidade. Beleza? Para que a pessoa, seja ela deficiente ou com mobilidade reduzida, ela venha o quê? Participar com maior autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Simples, galera. Tanto para os deficientes quanto para os que detenham mobilidade reduzida. Vou dar um exemplo. Eu, quando torci meu pé, eu estava andando com muletas. Aquela muleta era uma ajuda técnica. Por quê? Sem aquela muleta eu não estava conseguindo pisar no chão. Eu não estava. E eu já usei muleta várias vezes na minha vida. Se você entrar no meu Instagram aí agora, @profgeraldoneto, você vai ver que uma das minhas fotos eu estou com a cara toda arrebentada porque eu caí de moto. Mas não foi só o rosto que eu arrebentei o corpo inteiro. Então eu necessitei de muleta para poder me apoiar, porque com aquela muleta eu ia ao banheiro sozinho, eu levantava para beber água sozinho, e por incrível que pareça, até aula eu fui dar de muleta. Então, o que eu quero que você preste atenção? É que aquilo ali, melhorou, aquela muleta me deu autonomia, ela me deu independência, ela me deu qualidade de vida e inclusão social, que eu não deixei de frequentar os meios sociais. Você entendeu, galera? Aqui eu dei o exemplo da muleta, mas seja lá qual for o caso que o examinador vai colocar na prova, seja qual for a historinha que ele colocar na prova, se aquilo que ele está utilizando, seja o deficiente ou a pessoa com mobilidade reduzida, seja aquilo que ele tiver, seja a metodologia, o produto, o recurso, o dispositivo, o equipamento que ele esteja utilizando, que venha melhorar a inclusão social, a independência, a qualidade de vida, a sua autonomia, é considerado como tecnologia assistiva e uma ajuda técnica. Estamos juntos? Sim ou não, meus amores? Perfeito, né? Então vamos lá, vamos para o próximo. Então você viu o que é o desenho universal? É aquele simples, livre de barreiras.
tá? Vai ter nenhuma barreira, nenhum obstáculo. E aí depois você viu o que era tecnologia assistiva, ajuda técnica, que é aquilo que me permite trabalhar com maior autonomia e melhorando a minha inclusão social. Até aí tudo bem. Agora a gente entra no inciso 4 e ele vai falar o que é barreira. Além do conceito de barreira, ele vai adentrar e vai falar o que é cada um dos tipos de barreiras existentes. É lógico que ele vai falar de todas as barreiras? Não, ele vai elencar aqui o máximo de barreiras possíveis. Perfeito? Então, galera, gravem na sua cabeça. Caiu na prova do TRE do Paraná. Isso daí, tá bom? Caiu na prova do TRE do Paraná, que foi o quê? Foi há um dia atrás. Isso daí. Ele perguntou a diferença entre um tipo de barreira e outra. Barreira urbanística, barreira arquitetônica. Não dá mole, porque é cobrado em prova. Porque o examinador acha que você não sabe. Ou então ele acha que você não está estudando comigo. Olha para cá. Barreira. O que são barreiras? Geraldo, você vai botar conceitozinho para a gente gravar? Vou botar conceitozinho para você gravar. Por quê? Porque você tem que lembrar disso na hora da prova. Esse conceito de barreira previsto aí no inciso 4. Olha só. Barreira é qualquer um entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade, o movimento, a expressão, a comunicação, ao acesso à informação, compreensão e circulação com segurança, dentre outros, classificadas em. Então vamos lá, não vai passar batido, porque primeiro eu tenho que saber qual é o conceito de barreira. E aí a gente faz o quê? Um mapinha mental para você entender, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que seriam as barreiras? Tá? Barreira. Tá? Barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude, ou comportamento. Então, o que é uma barreira, Geraldo? É qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que venha limitar ou impedir a participação da pessoa, bem como o gozo e a fruição e o exercício de seus direitos ou seja, é aquele que limite ou impeça. Então, lembre-se, tá? A barreira, ela limita, ela impede, tá? Ela limita e impede o gozo, beleza? A fruição, a participação social da pessoa, tá? Aqui, ó, e o exercício dos seus direitos ao quê? A acessibilidade. Então, vamos embora. O que ela impede, ó? A acessibilidade. As suas, aqui ó, acessibilidade, liberdade de movimento e de expressão. Liberdade de movimento. E de expressão. Liberdade de movimento, de expressão, a comunicação, acesso à informação, ao acesso à informação, a compreensão, ok, ó, a compreensão, a circulação com segurança,
Então ela, o que é uma barreira? É aquela que impede o quê? A acessibilidade, a liberdade de expressão, a comunicação, o acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança e lógico, tá, gente? Ó, vou botar aqui, ó. Dentre outros. Esse dentre outros aqui, que o artigo fala, ele deixa claro que trata-se de quê, gente? De um rol exemplificativo. Tá? É um rol exemplificativo. Então vamos lá. Tio Geraldo, o que seriam barreiras? Barreira é qualquer entrave, qualquer obstáculo, qualquer atitude ou qualquer comportamento que venha limitar ou impedir a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, o acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança e dentre outros. E aí eu falo dentre outros por quê? Porque trata-se de um rol exemplificativo, perfeito? Contido aí. Então esse é o conceito de barreiras, tá bom? Agora, eu vou ter barreira nos transportes, eu vou ter barreira urbanística, eu vou ter vários tipos de barreira. Eu tenho barreira arquitetônica, eu tenho barreira atitudinais, eu tenho barreiras tecnológicas, eu tenho vários tipos de barreiras, tá bom? Mas o conceito de barreira está aqui. O que é barreira, tio Geraldo? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento. Entrave, obstáculo, atitude, comportamento. Entrave, obstáculo, atitude, comportamento. Que faz o quê? Limita ou impede a acessibilidade, liberdade de movimento, de expressão, a comunicação, o acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, dentre outros, pois trata-se de um rol exemplificativo. Então esse é o conceito de barreira. Quer lembrar para sua prova? Grave principalmente o quê? Se aqui embaixo é um rol exemplificativo, grava aqui em cima. Entrave, obstáculo, atitude, comportamento. Entrave, obstáculo, atitude, comportamento. Beleza? Esse aqui é o conceito de barreiras, tá bom? É o conceito de barreiras, tá? Então o tio vai fazer o quê? Aperta o pause e copia que eu vou dar continuidade aqui para vocês, tá bom? Ou até para ter o quadro ficar melhor, eu já vou fazer o seguinte, que eu tenho aqui, ó, outros tipos de barreiras. Eu vou até fazer aqui, ó. Vai ficar legal? Vai. Vou fazer aqui, ó. Tenho barreiras. Barreiras. Quais são os tipos de barreiras que nós temos? Eu tenho as barreiras urbanísticas. Eu tenho barreiras arquitetônicas. Eu tenho barreira nos transportes. Eu tenho barreiras na comunicação. Eu tenho barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. Tá? Então vamos lá. Tio Geraldo, vamos de novo. O que é barreira? É qualquer entrave, atitude, obstáculo ou comportamento que venha limitar ou impedir a acessibilidade, liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, dentre outros, pois trata-se de um rol exemplificativo.
Passado o conceito de barreira, eu tenho subdivisões em barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, na comunicação, atitudinais e tecnológicas. Beleza? Você vai perceber que eu tenho algumas nuances que diferem uma da outra. Se você analisar no concurso do TRE do Paraná, caiu a diferença entre barreira arquitetônica e barreira urbanística. Beleza? Mas aí eu vou te dar o bizu, vou te dar o macete e você vai acertar tudo a partir de agora. Eu duvido que você erre isso daí em concurso público, perfeito? Estamos juntos? Então vamos lá. Cai dentro comigo aí agora, que a gente vai falar a respeito de barreiras, tá bom? Aperta o pause aí para você copiar, enquanto isso eu tomo um golinho d'água e a gente vai adiante. Vamos lá, meus amores. Deixa o tio apagar aqui. Eu sempre aviso que vou apagar, por quê? Como eu sei o funcionamento do sistema do LAC, você aperta o pause e aí você copia livremente, depois você solta e continua copiando aí sem eu atrapalhar você. Tá bom? Então esse foi o conceito de barreira. Agora vamos lá. Barreiras urbanísticas existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso ou público de uso coletivo. Como assim, Geraldo? Existente nas vias, nos espaços públicos e privados, aberto ao público ou de uso coletivo. Todo local que eu tiver, por exemplo, uma via pública, um espaço público, uma praça, beleza? Ou então, um espaço privado aberto ao público. Como assim um espaço privado aberto ao público? Um shopping, por exemplo. Eu tenho dentro do estacionamento do shopping. Ou então eu tenho um local de diversão privado, mas que seja aberto ao público. Ou então que seja de uso coletivo. Por exemplo, o seu condomínio. O meu condomínio onde eu moro, ele é privado, mas ele é de uso coletivo, mas ele não é aberto a qualquer um do público. Entendeu a diferença? Perfeito? Vamos lá. Se eu tenho qualquer coisa que seja um entrave, uma atitude, um obstáculo, um comportamento existente dentro desse rol aqui trazido, trata-se de uma barreira urbanística. O que você não pode confundir com barreiras arquitetônicas, que são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados. Como assim? Pensa comigo, se está do lado de fora, está na rua, está no quintal, está no jardim, se está do lado de fora, eu tenho uma barreira urbanística. Se eu tenho ela nos edifícios públicos e privados, eu tenho uma barreira arquitetônica. Pensa, o arquiteto ele projeta o quê? O meio urbano ou no interior da sua casa? Raciocina comigo, você vai passar no concurso público. Passando num concurso público, você vai ser o quê? Vai ter posse, vai ganhar bem, sua remuneração. Aí você vai lá e contrata o quê? Um arquiteto para poder reformar a tua casa. Concorda comigo? Então, no interior do edifício, a arquitetônica, fora, fora, na rua, na praça, no espaço público ou privado que é aberto ao público ou privado de uso coletivo. Barreiras urbanísticas. Não confundam isso daqui, porque isso daqui cai em prova, ok? Vamos lá. Barreiras nos transportes. Olha só, aqui eu quero que você tenha total atenção porque ele fala as existentes nos sistemas e meios de transporte. O que você entende por meio de transporte, meu querido? Lembra lá no colégio, quando você estudava? Colhe essa semana os meios de transporte que você conhece. Vamos lá. Quais são os meios de transporte que você conhece? Você conhece avião. Você conhece trem, metrô, bonde. Aqui no Rio de Janeiro tem o VLT, que é o veículo leve sob trilhos. Você conhece ônibus. Você conhece as vans. Você conhece táxi, Uber. E vários outros nomes de aplicativo, né? Enfim. Tá pensando aqui comigo? Isso aqui é só um exemplo, tá?
Se você chega, gente, lá no avião e sua cadeira de rodas não tem como você subir as escadas do avião, você está percebendo que você teve uma barreira ali naquele meio de transporte? Se você, igual aconteceu comigo agora, eu viajei pouco tempo, precisei viajar com um amigo que estava de muletas, pois ele estava com a enfermidade no pé. Se não deixam ele entrar com a muleta dentro do avião, ele não teria uma barreira? Aqui no Rio de Janeiro, quando você pega um metrô, a primeira coisa que a vozinha do metrô fala é, quando chega na estação, atenção para o espaço entre o trem e a plataforma, mind the gap. Ou seja, aquilo é um absurdo, né, gente? Porque entre o que é certo e entre o que acontece na prática é uma lacuna, é muito grande, né? É um hiato fantástico. Gente, você está percebendo que aquilo ali não seria uma barreira? O ônibus. A gente sabe que o ônibus, alguns ônibus, eles possuem aquela acessibilidade para cadeirantes, outros não. Os que não possuem essa acessibilidade, ele tem uma barreira no transporte? Tem. Mas por que eu estou frisando bastante em cima disso, gente? Porque o artigo deixa claro que ele fala que barreira no transporte é aquelas existentes nos sistemas e meios de transporte. Meio de transporte você tira de letra. Agora, o que seria sistema de transporte? Quando você ouvir falar sistema, entende-se por quê? Ponto de ônibus, aeroporto, as estações de trem e metrô, as rodoviárias, os pontos de parada. Tudo isso tem a ver com o que, gente? Com os sistemas. Deixa eu até consultar aqui para lembrar de cabeça, que de cabeça eu não estou me recordando. Salvo engano, se eu não me engano, é o artigo 40 e alguma coisa, cara. Para eu passar aqui para vocês. E ele fala exatamente isso, dos transportes. Pam, 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 pam. Aqui, que ele fala exatamente aqui, ó, do sistema de transporte. Eu acho que era o 45, se eu não me engano. Pam, 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 pam. Deixa eu ver aqui. Não, não é o 45. Qual é? Cadê? Pam, pam, pam. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Só para colaborar. Anota aí no seu material. Anota assim, ó. Artigo 46, aqui do lado, da mesma lei, artigo 46. Olha o que o artigo 46 ele diz. O direito a transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência, lembrando que eu vou falar isso mais à frente, mas quando eu falava assim, ó, você lembra que eu falei lá atrás? O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras do seu acesso, tá? Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo, terrestres, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços, ou seja, daquele sistema. Olha lá, ó, os terminais, ó, os veículos, os terminais, as estações, pontos de parada, sistema viário e a prestação do serviço. Inclusive a prestação do serviço. Beleza? Então você vai anotar aqui, ó, artigo 46, parágrafo 1º, tá bom? Da mesma lei.
Por quê? Para você não ficar perdido aqui da lei 13.146, de 2015. Por quê? Quando ele fala aqui desse sistema, até o serviço, ele é incluído, o quê? Como se considerado como transporte. Beleza? Então, ponto de parada, o sistema viário, aquaviário, aeroviário, ferroviário. Aqui eu botei avião, trem, ônibus, mas eu tenho rodovias, eu tenho o sistema aquaviário, as barcas, enfim, eu tenho diversos exemplos para mencionar para vocês. Então, ele já deixa claro aqui, então eu quero que você faça essa remissão aqui, ó, que ela é muito importante para a hora da sua prova. Perfeito? Estamos juntos? Então vamos lá, meu amigo. Ficou tranquilo, né? Você está percebendo que em alguns eu perco um certo tempo, porque a gente identifica essa correlação dentro do próprio estatuto, tá? Ó, barreira nas comunicações e na informação. Essa daí é uma outra maravilhosa, entendeu? É uma outra maravilhosa que caiu em prova também, essa barreira aí, tá? Barreira na comunicação e na informação. Deixa eu só me recordar aqui qual foi o concurso que ela caiu. Cadê? Isso daí caiu no TRT da 24ª região, prova de analista judiciário, prova que você vai estar ganhando R$19 mil em 2019. Tem noção que isso vai mudar a tua vida? Então, olha só, barreira nas comunicações e na informação. O que significa isso? Olha lá, ó. Qualquer entrave ou obstáculo, atitude ou comportamento, entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação ou tecnologia da informação. Então, qualquer dificuldade gerada, qualquer entrave, qualquer atitude, obstáculo, comportamento, ou seja, não, você não vai ter direito a entrar aqui. Olha o obstáculo que eu estou criando. Olha o comportamento que eu estou tendo. Perfeito, galera? Eu vou ter o quê? Uma barreira na comunicação e na informação. Aí você fala assim, tio Geraldo, mas eu não acredito em você. Beleza, já que você não acredita em mim, deixa aqui, ó. Eu parei no 19, deixa eu só ver se está aqui no finalzinho essa questão, se eu coloquei ela aqui para você. Pam, 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 pam. De acordo, vamos lá. Pam... Cadê? Cadê ela? Não veio. Então deixa eu voltar lá para 19. Eu leio a questão aqui para você, não tem problema. Olha só. A questão fala exatamente aqui, ó. Ele diz: de acordo com a legislação em vigor, só para você entender, tá? Tem algumas questões que eu insiro ela logo depois da terminologia legal, e tem algumas outras questões que eu coloco ao final para poder a gente treinar. Mas eu quero deixar claro para você que todas as questões elas serão feitas aqui em sala de aula. Todas as questões já editadas a respeito desse tópico. Nós vamos esgotar tudo, ok? Olha só, essa é a prova da 24ª região, TRT, beleza? Banca foi FCC. Ela diz o seguinte, ó. De acordo com a legislação em vigor, qualquer atitude ou comportamento que impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por sistema de comunicação e de tecnologia da informação se amolda no conceito de, letra A, desenho universal. Ele está falando que é uma coisa que impossibilita, que bloqueia na comunicação. É desenho universal? Não, porque desenho universal é aquilo que eu desenho para ter acesso a todo mundo. Letra B, tecnologia impeditiva. Esse conceito sequer existe. Não existe tecnologia impeditiva. O que existe aqui é o conceito de tecnologia assistiva, ajuda técnica.
C, barreiras na comunicação e na informação. Gabarito letra C. Você está diante de uma barreira na comunicação, uma barreira na informação. A letra D fala em ineficiência técnica, mas não traz, a legislação não traz nenhuma terminologia em cima disso. E a letra E fala em acessibilidade. Isso daqui é a acessibilidade. Pelo contrário, isso daqui é uma barreira. Beleza? Então o gabarito é letra C. Barreira na comunicação e na informação. Prova de analista judiciário do TRT. Ou seja, é um concurso público que no ano de 2019... Ou seja, você faz esse concurso agora, daqui a alguns meses está sendo chamado, Quando você acostumar bem, agora eu sou servidor, vai estar ganhando 19 mil inicial. Olha que coisa linda e maravilhosa. Mandando presente para o professor Geraldo Neto. Eu adoro chocolate, imagina. Todo santo mês você mandando chocolate para minha casa de presente. Aleluia. Vamos lá. Entendeu, galera? Entendeu como isso daqui é cobrado para você? Não tem mistério, mas é aquilo. Tem que ler, reler, tem que ficar atento aos bizus que eu estou te dando, porque senão não adianta. Você vai errar na hora da prova, ok? Vamos lá. Dando continuidade aqui com vocês. Vou falar agora de barreiras atitudinais. O próprio nome já diz o que é uma barreira atitudinal. O que seria uma barreira atitudinal? Ou seja, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Ou seja, é aquela atitude daquela pessoa preconceituosa, aquele reverberador do preconceito. Ou seja, olha, pessoa deficiente não entra aqui no meu estabelecimento comercial. Beleza, pode ter até rampinha, ele é cadeirante, mas ele está tendo uma atitude, um comportamento que impede a entrada da pessoa com deficiência. Nesse caso, houve uma barreira atitudinal. Ficou tranquilo? Show de bola. Lembrando, tá, gente? Ainda que seja uma barreira atitudinal, na hora da prova, para poder tentar te ludibriar e te confundir, ele vai e fala que foi um comportamento tido pelo gerente daquele local. Aí você, mas ele não falou atitude. Larga de ser jumento. Barreira atitudinal é qualquer atitude ou comportamento que impeça ou prejudique a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Beleza? Eu posso ter uma barreira atitudinal, por exemplo, num processo seletivo empresarial. Chegou lá na hora, eu analisei currículos e tal. Quando eu fui para a entrevista, eu percebi que aquela pessoa tinha uma deficiência no pé. Aí eu simplesmente optei por não contratá-la, porque ela tinha uma deficiência no meu pé, uma deficiência no pé. Ou seja, a minha atitude, o meu comportamento fez com que eu não a contratasse. Houve uma barreira atitudinal. E estamos juntos? Vamos lá. Barreiras tecnológicas, o nome já diz tudo. O que é uma barreira tecnológica? É aquela aliada, atrelada à tecnologia, seja ela impedindo ou dificultando o acesso da pessoa com deficiência a uma tecnologia. Suponhamos aqui, você aí de casa está utilizando da tecnologia para nos assistir. Se você estiver assistindo a gente em uma Smart TV, percebe que lá no seu controle de Smart TV, você tem uma lupinha. Se não tiver uma lupinha, tem lá o ícone que você aperta esse recurso. E para onde você apontar o controle ou a seta do seu controle remoto, ele vai o quê? Ampliar os caracteres. Você está percebendo? Tem pessoas que possuem deficiência visual que ela não chega a ser cega, mas ela tem uma baixa visão. Então ela precisa daqueles caracteres ampliados para que ela possa ter o quê? Acesso àquela informação. Entendeu? Se a sua televisão não tiver isso, ou uma televisão que estiver sendo produzida depois da entrada da vigência dessa legislação, você está percebendo que isso daí é uma barreira tecnológica? Sim ou não? Se você repara só, quando você chega num estabelecimento hospitalar, que geralmente naquela recepção tem uma televisão, passando um filme, uma novela, alguma propaganda, algo do tipo. Eu quero que você perceba o seguinte, a altura dela geralmente ou está muito baixa, ou ela não, ou está no zero. E aí você vê escrito embaixo aqui, ó.
Ora, você vê a legenda do que está acontecendo, que é o seu sistema de legendas, ou então a chamada audiodescrição. O seu televisor, se você clicar lá e botar assim, audiodescrição, aí você repara só, aí tá uma praia, aí o casal tá na praia e tem uns pássaros voando. Aí aparece assim na audiodescrição, som de mar batendo, som de gaivotas voando, houve um trovão ao fundo, o vento reverbera pela árvore. Ou seja, isso é uma audiodescrição. Você está percebendo que se eu não tiver nada disso, ou seja, se eu tiver alguma dificuldade, algum impedimento do acesso da pessoa com deficiência àquela tecnologia, eu vou ter o quê? Uma barreira na tecnologia. Perfeito? Vocês vão ver mais à frente que existem alguns conceitos que se completam e alguns conceitos que falam a mesma coisa, mas que em momentos distintos são tratados de quê? Tratado como coisas distintas. Não podemos dar mole com relação a isso daí. Todo mundo junto aqui comigo, gente? Sim ou não? Perfeito? Foi? Então eu fechei o quê? Barreiras aqui com vocês, não fechei? Barreira com vocês? Sim ou não? Ó, fechei, conferindo aqui, ó. Fechei barreiras, cadê? Deixa eu ver se eu fechei aqui, ó. Cadê? Barreiras. Fechei barreiras com vocês, tá bom? Então você já sabe que nós temos barreiras no transporte, barreira na comunicação e na informação, barreira atitudinal, barreira tecnológica, nós temos barreiras arquitetônicas e barreiras urbanísticas, perfeito? Então, eu tenho o conceito de barreira? Tenho, show de bola. Quantas barreiras eu tenho, Geraldo? Eu tenho quantas? Olha aqui, ó, faz as contas comigo, ó. A, B, porcaria, passei demais. C, D, E e F. Eu tenho 6 tipos de barreiras trazidos aqui no nosso estatuto. Estamos juntos? Sim ou não, galera? Foi, continuando aqui, dentro do artigo 3º que traz diversos conceitos. Para a sua prova, você tem que engolir esse artigo 3º. Ele é muito importante, muitíssimo importante para a sua prova. Porque se você for sequelado igual a mim, o que eu tenho por hábito fazer? Toda vez que eu vou preparar um material para eu estudar, eu sempre fiz isso. Por isso que, graças a Deus, quando surgiu a oportunidade de eu me tornar um professor, eu consegui fazer isso com bastante sucesso, né? E quando eu falo sucesso, é simples. Não é o aluno gostar porque eu falei uma palhaçada em sala de aula, mas sim o que eu falei para o aluno caiu exatamente na prova. Você começa a traçar o quê? Proporções, alguns parâmetros, você começa a fazer média de alguns tópicos. E pelo que a gente tem visto nas últimas provas, o artigo 2º, o artigo 3º, ele tem caído aí em cerca de 70% a 80% das perguntas, elas são realizadas dentro do artigo 3º e do artigo 2º. Por isso que é muito importante, ok? Vamos lá. Inciso 5 ainda do artigo 3º, comunicação. O que é a comunicação? Qual é o conceito de comunicação dentro da legislação? O que eu posso dizer de comunicação? Fala para mim aí. Galera, comunicação é a forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, ou seja, Libras. Você já ouviu falar? Não, porque o fulano fala em Libras, né? É a língua brasileira de sinais. Eu confesso que eu não sei, eu não domino a Libras, mas alguns gestos nas Libras, né, os gestos, né, da Libras, elas representam as palavras e assim a gente tem a comunicação. Beleza? Eu tenho também a visualização de textos, ou seja, aqueles textos mais... como é que se diz? Aquela argumentação em visualização de texto. Eu tenho o braille, que é aquela sinalização tátil com as mãos, perfeito? Que é desde 1800 que existe.
Beleza? Eu tenho sistema de sinalização ou comunicação tátil. Essa daqui você tem que lembrar a partir de agora, todos os dias de mim. Você já reparou que quando você anda no metrô, quando você está próximo a estações de ônibus, quando você está dentro de hospitais, edifícios públicos, shoppings, você tem uma comunicação tátil no chão? Geralmente, quando é algum local que é para a pessoa seguir em frente, a comunicação tátil ela é dessa seguinte forma, ó. Vamos botar aqui, ó. Ela é assim, ó. Ao comprido. Pode perceber. Ela é ao comprido. Aí, vamos botar que aqui, ó, seja o quê? Como se fosse um entroncamento. Ou melhor, e aqui passa o metrô, aqui passa o trem. Quando chega aqui, ó, tu vê que é tudo bolinha. Por quê? A pessoa que tem deficiência visual, seja ela cegueira, baixa visão ou campo visual, ela pode se guiar através desse sistema de comunicação tátil. Ela vai sentir no pé dela ali, opa, geralmente você vê esse sistema de comunicação tátil na entrada de elevadores ou antes de escadas. Ou antes de algum determinado espaço onde tem um desnível do solo que pode ocasionar um acidente com um deficiente visual. Então esse sistema de comunicação tátil ele é demasiadamente importante. Por quê? Porque a pessoa que tem deficiência visual, ela vai se utilizar dele. Então isso é um mecanismo de comunicação? É. Isso é uma forma de comunicação. Beleza? Foi? Então esse é um exemplo da comunicação tátil. Tá? De solo. Em alguns locais você vai ver na cor azul, outros lugares você vai ver na cor amarela, e alguns shoppings mais elitizados, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você vê que é uma placa de aço inox no chão, com aquilo tudo bonitinho. Isso tudo vai depender de onde, mas, como é uma comunicação tátil, independente da cor, a não ser que tenha algum regulamento próprio, mas isso não cai em prova, a pessoa vai se guiando através daquilo ali. Perfeito? Vamos lá. Eu tenho também os caracteres ampliados, conforme eu falei para você. Eu até dou esse exemplo da televisão, porque eu passei um aperto esses dias. Eu não sei como, eu deitei em cima do controle e apareceu aquela ampliação dos caracteres. E como é que eu tirava aquilo ali? Eu tive que ligar para assistência técnica para poder tirar aquilo ali. E aí, para que serve? Para uma pessoa que ela não é cega, mas ela tem uma baixa visão, e aquele caractere ampliado permite que ela tenha acesso àquela tecnologia. Os dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral. Como assim os dispositivos de multimídia? Linguagem escrita e oral, sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados. Um exemplo, não tem aquele Stephen Hopkins, que o cara é famosíssimo, não é o Anthony Hopkins não, que é ator, é o Stephen Hawking, eu não sei pronunciar corretamente o nome dele, mas que ele não se move, ele não tem movimentação do corpo, ele já perdeu a fala devido a um problema de saúde, mas a fala dele é digitalizada. Isso é um sistema digitalizado de voz? Sim. Quer ver um dispositivo multimídia muito bacana? Se você tem o iPhone e segura no botão dele, assim, ó, no botão central, e fala assim: preciso abrir o aplicativo tal. Aí você olha para o telefone, ele abre o aplicativo tal. Isso daí é um sistema, um dispositivo de multimídia. Você segura e fala assim: ligar para minha casa. Aí ele vai e fala: casa 1, casa 2, entendeu? Meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Beleza? Eu tentei dar um exemplo de tudo que eu poderia aqui para poder você visualizar isso daí no teu dia a dia. Você vai num local, num cinema, você vai num teatro, melhor ainda, você vai ver que tem lá aquele escrito sobre aquela pessoa que faz parte da história local ou regional, enfim. Você vai ver que tem o quê? Um painel em braille do lado, para a pessoa que tem a deficiência visual se orientar o que está diante dela. Perfeito? Isso é o quê? É uma forma de comunicação. Foi? Adaptações razoáveis. O nome já diz, são adaptações razoáveis. Como, Geraldo? Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados. Por que ela vai falar que é adaptação razoável? Porque você vai perceber no decorrer da legislação e nas outras legislações que as novas construções ela deve atender aos preceitos de desenho universal. Então, independente de qualquer coisa, tem que ter rampa, tem que ter elevador, se for uma residência multifamiliar com mais de um andar.
Entendeu? Tem uma série de requisitos que eu devo atender e você vai aprender isso daqui comigo. Agora, o que é uma adaptação razoável? O nome já diz. Adaptações e modificações, ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevidos, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar a pessoa com deficiência, ela possa gozar o quê? Ou exercer em igualdade de condições, oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Quer ver um exemplo de um direito e liberdade fundamental? O seu direito de ir e vir. Aí você vai lá, se matricula num determinado curso. Quando você chega naquele curso, ainda que ele seja no primeiro andar, ele não tem elevador. É um prédio antigo. O que seria uma adaptação razoável? É aquela cadeira, já viu uma cadeira mecânica que encaixa a cadeira de roda? E ela vai subindo pela escada. Isso daí seria o quê? Uma adaptação razoável? Seria. Poderia ser uma tecnologia assistiva? Poderia. Entendeu? Mas você percebe que o conceito de adaptação razoável ele é muito mais amplo, tá? Então, agora vamos lá, saindo dessa parte romântica, né? Que a gente vislumbrar a aplicabilidade da legislação no dia a dia. É você simplesmente enxergar o que vai cair na tua prova. O que cai na tua prova? É exatamente isso daqui, ó. Ele tem que ser um ajuste necessário e adequado. Até aí tudo bem. Necessário e adequado. Agora, palavras que vão cair na sua prova, que não acarretem ônus, não acarretem ônus desproporcionais e indevido. O que vai botar na tua prova o examinador? Ele vai falar que a adaptação razoável são adaptações e modificações, ajustes necessários e adequados, ainda que acarretem ônus desproporcional, quando requeridos em cada caso, blá, 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 blá. Ele vai suprimir essa palavra não. E é isso que vai cair em prova. Beleza? Quando se trata de uma legislação nova, de um ato normativo novo, eles cobram exatamente isso, a retirada de um não, a colocada de um sim, uma modificação, a troca de conceitos, e é isso que a gente vê o que vem caindo em prova. Estamos juntos comigo, meus amores, sim ou não? Perfeito? Vamos lá? Continuando com vocês aqui então. Ficou tranquilo o que é uma adaptação razoável? O que pode cair em prova? Marcou aí no seu material? Então vamos adiante, tá? A ideia aqui é exatamente fazer isso. Eu vou explicar para vocês, eu vou aprofundar isso daí com vocês, perfeito? Mas eu quero sempre que você entenda isso. Eu até conversei com um aluno meu e eu achei muito bacana que ele falou assim: Geraldo, depois que eu assisti a sua aula a respeito dos deficientes, eu mudei o meu olhar. Porque eu passei a perceber que realmente no metrô tem piso tátil. Eu comecei a perceber que quando eu tenho um orelhão na rua, ele tem lá ó, um botão para quem tem problema auditivo. Eu passei a perceber que quando eu vou num teatro, eu tenho assentos exclusivos para deficientes, para pessoas obesas. Eu percebo que quando eu vejo um ônibus na rua, aquele ônibus ele tem uma rampa de acesso para deficientes. Eu percebo que quando eu estou andando na rua, eu até vejo bastante táxi, mas um ou outro tem o quê? Uma altura maior do chão e uma rampinha de acesso na traseira. Eu percebo que eu vejo o símbolo internacional da acessibilidade, que é aquele bonequinho, né, com a silhueta na cadeira de roda, em alguns ônibus e não em todos. Então isso daí vai fazer parte da sua vida. Você vai, além de se tornar um cidadão melhor, vai se tornar um cidadão servidor público, porque você vai passar, porque você está estudando da maneira correta. Perfeito, galera? Show de bola? Outra coisa que caiu em prova recentemente foi o quê? Elemento de urbanização e mobiliário urbano, ok? Como a gente estourou o nosso horário, por que eu falo estourou o nosso horário? Toda vez que a gente dá 1 hora de aula, a gente procura parar, porque senão o vídeo fica muito pesado. E como o nosso curso ele é a nível Brasil, nem todos os cantos do Brasil possuem uma internet de qualidade. E aí acaba ficando travando o vídeo, a gente acaba atrapalhando a aula do colega. Então a gente sempre procura deixar entre 1 hora, 1h10 estourando, para poder ficar algo mais padronizado e assim todos poderem ter acesso às nossas aulas, tá? Então o titio vai parar exatamente aqui e na próxima aula eu venho falando de elemento de urbanização em diante, ok? Eu agradeço a sua presença até o final. Para mim é um sinal de
respeito, é de credibilidade, e eu quero que você confie. A sua aprovação está chegando. Nós estamos lutando por isso. E eu tenho certeza que você vai ser aprovado num concurso público. Conte sempre comigo, ok? Então, até a próxima aula. Aí no final você diz se gostou, se não gostou da aula. Isso é muito importante, tá? Agora só não faz igual alguns colegas fazem, né? A internet caiu, ele vai lá e fala que a aula foi ruim porque a internet caiu. Aí acaba eu recebendo essa responsabilidade, tá? Um beijo no seu coração. Você sabe como me achar nas redes sociais. E conte comigo. Eu tô junto com você até a posse. E me convida que eu vou. Beijo no seu coração, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.